Essa história começa quando eu era muito criança ainda. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, uma pessoa de Ponte Nova que trabalhava com importação, hoje é próspero em Ponte Nova, o Memé, ele me vendeu uma câmera parcelada, uma câmera de filmagem. Eu sempre tive o sonho de trabalhar na produção de televisão, essas coisas. Existem várias barreiras de entrada nas emissoras de televisão convencionais. E eu sempre achei que era uma coisa, assim, mais conectada à sua força de vontade e ao mérito. Hoje eu sou totalmente contra o argumento da meritocracia, porque, olha, eu me esforcei demais, tanto em Ponte Nova quanto em outros lugares, para ter oportunidade nessa área de comunicação social, para ter oportunidade nessa área de televisão. Quando eu morei na cidade de Guarapari, eu tive uma oportunidade legal, e eu agradeço aqui de coração quem é de Guarapari. Eu não sei como é que ele é na política, porque ele é político também, mas eu agradeço muito ao Ricardo Conde, da TV Guarapari, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar com o Ricardo Conde na TV Guarapari, que me fez ficar realmente apaixonado por essa área de televisão. Então, se tiver alguém de Guarapari assistindo, eu trabalhei na TV Guarapari por um certo tempo, eu era técnico em eletrônica na TV Guarapari e ficava fascinado. Uma das coisas que mais me deixava fascinado, eu sempre quis ser apresentador, sempre quis ser jornalista, e lá em Guarapari foi um lugar que eu fiz, inclusive, o vestibular de uma faculdade lá para jornalismo. Eu lembro que as pessoas da TV Guarapari fizeram, e eu fiz também, estava trabalhando na TV Guarapari, mas obviamente eu não ia ter como ficar em Guarapari e pagar a faculdade, porque não era tão fácil assim. Mas enfim, foi lá na TV Guarapari que eu tive esse primeiro contato com a televisão, né? Lembro do amigo Fábio, que era diretor de imagens. Tinha também um xará lá, que era o Rocha, que também trabalhava nessa parte de direção, né? Vários setores. Mas o que me deixava muito impressionado mesmo era a performance e a eloquência do Ricardo Conde, que eu ficava tentando entender que o Ricardo Conde, na época, ele fazia comentários políticos. E na hora que ele chegava para fazer os comentários políticos dele na TV Guarapari, eu ficava impressionado, que eu falava, como que esse cara consegue decorar tudo, né? Naquela época da minha vida, eu imaginava que para você fazer os comentários, para trabalhar como jornalista, você não tinha que jogar conhecimento para dentro da cabeça para conseguir falar, você tinha que decorar, né? Eu tinha esse ponto de vista. Então eu olhava eu acho que chamava Ponto de Vista, o programa que o Ricardo Conde apresentava. Eu lembro que um dia era ele, outro dia era o Hugo, que era o outro sócio da TV, que era um político também, depois o Ricardo, depois o Hugo. Eu ficava muito impressionado com aquela desenvoltura deles para comunicar e tal. E, enfim, acabou que eu fiquei tão empolgado com essa coisa de televisão que eu aprendi um pouquinho na TV Guarapari e eu quis voltar para Ponte Nova para tentar usar em Ponte Nova o que eu tinha aprendido na TV Guarapari. Quando eu cheguei em Ponte Nova, eu fiquei muito impressionado, porque, olha, lá na emissora de televisão da cidade de Ponte Nova, o diretor é uma pessoa que era de confiança do Grupo Salesiano, que era dono da televisão, que era o Jorginho. Ele fazia uma espécie de obstáculo de entrada, e o Jorginho, ele me chamou, obviamente, indiretamente, de incapaz, de megalomaníaco e de feio. Que ele virou para mim e falou, você tá achando que é tão fácil assim fazer um programa de televisão? Não, você não consegue fazer um programa desse jeito não, tudo que você tá falando aí é muito complexo, e mais, para você fazer um programa de televisão, você tem que colocar uma menina bonitinha para apresentar, senão ninguém assiste. E nisso eu fiquei um pouco frustrado e tal, mas dessa época para depois eu tive a oportunidade de sair de Ponte Nova, onde eu tive esse obstáculo na TV Ponte Nova, né, nessa TV Educar de Ponte Nova, e tive uma oportunidade de trabalhar aqui em Belo Horizonte na Quimera Filmes. E na Quimera Filmes também eu tive algumas oportunidades interessantes, mas eu tive também várias oportunidades que nunca aconteceram, talvez porque eu nunca tive coragem de falar, que eu tinha vontade às vezes de dirigir um documentário, né? A Quimera fazia muitos documentários legais. E o que aconteceu? No final das contas, o tempo foi passando, e eu me desestimulei completamente dessa área de cinema quando eu já estava na Inglaterra. Eu falei, olha, eu vou abandonar de vez essa área, eu não quero trabalhar com isso nunca mais. E comecei a trabalhar na área de elétrica, parti para engenharia elétrica e já estava
trabalhando, já estava bem encaminhado nessa área de elétrica e engenharia elétrica, quando de repente eu comecei a fazer esses vídeos sobre política e economia e voltei sem querer para essa área de comunicação social. Digamos que o episódio que mais atrasou a minha vida nessa área de comunicação social foi o episódio acontecido na minha cidade, em Ponte Nova, quando eu imaginei que a TV de Ponte Nova estaria procurando pessoas com boa vontade de fazer alguma coisa, porque a TV não tinha programa nenhum, só tinha um jornal. E eu reparei que não, eu reparei que a TV de Ponte Nova tinha um cara que estava preparando a TV para o filho dele fazer absolutamente tudo, né? Que é isso que começou a acontecer depois. E aí eu fui e fiquei desestimulado por muito tempo. Então hoje eu dou a dica para vocês, não fiquem desestimulados dos próprios sonhos porque uma pessoa te apresentou obstáculos, porque uma pessoa interrompeu aquilo que você queria. E hoje eu estou enrolando bastante porque chegou para mim uma coisa que obviamente não é minha, uma coisa que é acima de tudo nossa, que é essa placa de 100 mil do YouTube. É lógico, existem vários youtubers que já passaram de 1 milhão, tem youtubers com 50 milhões, mas para mim 100 mil inscritos é uma marca muito importante, principalmente porque o meu trabalho é de falar a verdade e de nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza é principalmente falar aquilo que as pessoas não querem ouvir, né? Durante o tempo que as pessoas estavam falando bem do Bolsonaro e falando mal da Dilma, eu defendia a Dilma e falava mal do Bolsonaro. Hoje está muito fácil de falar mal do Bolsonaro, porque ele foi eleito e está fazendo realmente seus eleitores passarem vergonha. Então eu vou abrir essa placa aqui, porque eu preciso abrir, mas eu esperei um momento interessante, que é o que eu comecei a falar com vocês. Essa placa é uma placa de comemoração de 100 mil inscritos do YouTube, mas eu esperei, que, além dos 100 mil inscritos, eu esperei também mais 65 mil, que é o número de habitantes de Ponte Nova. Então eu esperei que juntassem os 100 mil inscritos do YouTube, mais esses 65 mil, que são esses habitantes da cidade de Ponte Nova, exatamente porque, infelizmente, a TV de Ponte Nova fez aí essa manobra de desestímulo, uma manobra que eu considero muito racista, né? Porque um dos maiores obstáculos que eu tive com esse Jorginho, eu não sei com o pessoal de agora, mas um dos maiores obstáculos que eu tive com esse Jorginho foi principalmente ligado ao fato de eu ser pardo. Às vezes as pessoas não acreditam na ideia de eu ser pardo, porque elas conseguem me ver só atrás da tela, né? Então, é muito simbólico para mim ter aguardado, além dos 100 mil, ter aguardado também esse adicional aí da população da minha cidade natal, que é Ponte Nova. Então tá aqui, abrindo aqui a placa. Deixa eu ver como é que tá, como é que esse treco vem aqui. Vem um papelzinho bonito aqui, vem um cartãozinho. Esse cartãozinho fala que esse papel foi muito bem cuidado e inspecionado pelo Rick. E aqui vem um negocinho aqui bonito aqui, ó. You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that 6-digit milestone. E blá, blá, blá. Tem um monte de coisa aqui pra frente. E aí vem a placa. A placa do YouTube. E, obviamente, eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, vocês que fizeram isso acontecer, lógico, pela ajuda de vocês. E quero agradecer a Jennifer, que está escondida aqui. Ela fala porque ela tá de pijama, mas eu preciso agradecer, lógico. Talvez se tivesse que vir o nome certo que tinha que vir aqui era a Jennifer, porque ela carregou o nome dela, Jennifer. Não, você que estuda, é você que faz. Não, mas ela que fez o canal acontecer, porque se não fosse ela fazendo o canal acontecer, obviamente seria somente um estudo contido e eu reclamando das coisas dentro de casa. Então, muito obrigado a todos vocês. Essa placa ficou aqui um tempão. A Jennifer estava muito curiosa para saber o que era essa placa. Então tá aqui a placa, Jennifer. Pode brincar com a placa agora. Ai, que linda. Então, obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês. Tem aqui, ó, isso aqui vai para a pasta de diplomas, tá vendo? Essa placa de todo mundo.
mundo, né? Alguém realmente assinou isso aqui com a mão de verdade, que legal. Ó, papelzinho aí. Então, muito obrigado, pessoal. A placa precisa ser exposta, a gente tem que arrumar um lugarzinho. Eu vou expor a placa. Cima. Toma, Jennifer, esses negocinhos aqui pra você brincar com a placa. Ela tava doida pra ver a placa. Doida, na hora que eu vi lá fora, acompanhando a live, eu corri pra cá pra ver.